sabe o que é a distorção da porção? Pensa aqui comigo, você já comeu uma barra de chocolate inteira, sozinha, sem limites, mesmo sem perceber? Já viu que em determinados lugares, assim, a gente senta para comer e pede sempre as maiores porções? Pois é, gente, às vezes isso nos faz comer mais, né? A gente vai entender como evitar esses excessos, como refletir sobre tudo isso na nossa mesa com a nutricionista Aline Pilares. Já chegou aqui no Manhã Total, no nosso estúdio. Linda, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia quem nos assiste. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Valiosa aqui com a gente. E aí, Aline, como é que a gente pensa sobre isso? Porque somos brasileiros, somos mineiros e vou te contar uma coisa, nossa mesa é farta, né? A gente gosta de receber as pessoas com muita coisa, mas tem que tomar cuidado com essa distorção das porções? Tem que tomar bastante cuidado, Tânia, principalmente levando em consideração ao excesso de peso, né? Grandes porções, quando a gente tem essa distorção dessa porção, a consequência maior, principalmente, é os malefícios que vão trazer para a nossa saúde, sobrepeso, obesidade, as doenças crônicas, as lipidemias e tudo que acarreta advinda de uma má alimentação. Principalmente quando se trata de fast foods, né? Ou então quando vamos servir em restaurantes e geralmente são aqueles pratos, uns pratos maiores, talheres maiores que nos induz a comer mais, né? Acaba estimulando essa cultura. Isso. Eu amo rodízio é uma coisa muito boa, mas também é um espaço onde você precisa ter uma educação importante, né? Isso, tem que ter uma educação importante, principalmente quando se trata de rodízio, de churrascarias, etc. Priorizar primeiro a salada, né? A gente sempre orienta primeiro com os vegetais crus, para ter uma saciedade melhor, trabalhar essa questão intestinal, né? E aí depois vem o consumo das carnes ou massas e tudo com ponderação, né? Tá certo, gente, fala a verdade. A gente gosta mesmo, né, dessa fartura, como eu disse inicialmente. Nossa produção separou aí algumas imagens para a gente comentar. Ai, que coisa gostosa. E o brasileiro, quando chega nos lugares, ele quer, eu quero a grande, a maior mesmo. Isso. Quando a gente está em grupo de pessoas, atualmente não está podendo fazer muito isso, né? Mas em épocas normais, fora de pandemia, a gente gosta, não quero a porção maior. Mas aí eu estou reunido com amigos. Essa é uma boa receita para a nossa saúde? Reunir com esses amigos e quando for sentar diante de uma porção, ter mais gente? É verdade. E assim, geralmente, assim, a indústria alimentícia, desde assim, dei uma lida em questão de estudos, desde 1970, eles vêm aumentando intencionalmente essa questão dessa porção. Tanto dos fast foods, aqueles combos, né? Então, induzindo realmente a ter esse aumento de distorção de porção e fazer o consumidor comer mais, né? E assim, além do problema das doenças crônicas, quanto mais a gente come, tem essa porção aumentada, geralmente a gente leva esse hábito também, não só para casa, a gente tem essa distorção levando também para casa, criando aí um ambiente, a gente fala de obesogênico, né? Olha. Fazendo com que tenha uma densidade energética maior, mas porém com poucos nutrientes. Né? Então, como você comentou, às vezes nós vamos reunir, né, com amigos em casas e etc., porém a gente cria esse ambiente favorecendo a alimentação com mais densidade, com porção maior, porém com nutrientes não tão adequados para a gente, que vai trazer qualidade. Né? Ainda com agravante, né, Aline? Às vezes com pouca questão de atitude para gastar, né, o que se consome em excesso. E aí eu já trago aqui uma questão de uma pessoa, uma jornalista aqui da TV Paranaíba, eu não vou dizer o nome, começa com Tânia, né? Ela ama chocolate e aí ela ganha com frequência, né? Barras enormes de chocolate. Aquela barra, ela é um convite a comer tudo de uma vez só, né? Aí eu fico feliz quando eu ganho perto das pessoas, que eu dou um pedacinho para a Aline, dividindo, um pedacinho para o Lucas aqui do estúdio, para a Pabline da nossa produção, para o Anthony. Assim é uma forma inteligente da gente partilhar isso, né? Você comentou essa questão e é muito interessante. No nosso intestino tem algumas bactérias que elas, a partir do momento que a gente come essa porção aumentada, ela tem preferência
por esses tipos de alimentos, seja eles ricos em gorduras, em açúcares. Então, assim, falando a grosso modo, quanto mais a gente come essa barra, mais fast foods, mais essas bactérias intestinais vai nos pedir, né, esses tipos de alimentos. Acaba que a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Então, realmente, essa questão de partilhar é uma estratégia interessante, né? E realmente fazer a ponderação, né? Ai, bom demais conversar com a Aline, gente. Continua com a gente mais um pouquinho? Com certeza. Tem mais bate-papo sobre essas porções, sobre as armadilhas aí e a sua saúde acima de tudo, né? Estamos falando sobre distorção da porção aqui no nosso Manhã Total de hoje. Estamos falando sobre alimentação adequada, as armadilhas que tem aí nas porções grandes que a gente acaba pedindo, e a gente segue o bate-papo com a nutricionista Aline Pilares, né, Aline? Isso. A nossa produção separou alguns tópicos e a gente vai comentando, pode ser? Pode ser. Vamos ao primeiro. Primeiro tópico: não caia em ofertas de tamanhos super, big e extra. Ai. Como eu havia comentado, né, Tânia? Devido à indústria alimentícia, ela tem a tendência de sempre aumentar e lançar essas ofertas, né? Geralmente com um preço mais acessível, justamente com essa intenção para que o consumidor venha consumir esses tipos de subprodutos, né, de alimentos. Então, realmente é pensar não somente na questão do bolso, e sim da saúde, né? Olha só, outro dia eu fui comprar um lanche e aí a gente depara com essa situação. Você tem, eu posso pegar só um refrigerante ou uma bebida, né? Quem toma refrigerante, pega uma bebida e o sanduíche, mas tem isso e isso. Mas e sem isso e isso? Acaba às vezes ficando mais caro. Fica mais caro. Né? Existe um convite a esse excesso. Mais um tópico para comentarmos? Não vá fazer compras com fome. Isso. Geralmente a gente sempre indica, até para os pacientes, essa questão. Se caso nós vamos ao supermercado ou já sai de casa com fome, a tendência é que a gente procure esses alimentos mais ricos em açúcares, alimentos ditos mais rápidos, né? Que vai nos trazer essa demanda energética, né, muito rápida, porém com poucas propriedades nutricionais. Se você já sai com fome de casa, a tendência é que você procure esses tipos de lanches. Coisa né? que você vai poder rasgar o pacote ali rapidinho, abrir a garrafa, porque em vez de descascar. Entra todo aquele fator psicológico, né, e toda aquilo que eu mencionei a nível intestinal, né, por conta da preferência, né. Aline, o pessoal da educação financeira disse que até para as finanças não é bacana, porque você compra outras coisas também. Sim, que fenômeno interessante, né? É verdade, e nós temos assim uma ideia muito injusta de, por exemplo, achar que esses tipos de alimentos acaba que são mais baratos do que você ter uma alimentação adequada, e não é, né? Às vezes você fazer uma feira, trabalhar aí com uma alimentação mais equilibrada, fica assim até mais barato do que você focar nesses tipos de alimentos que não vai agregar nenhum benefício para a nossa saúde. E tem mais tópicos para a gente seguir no bate-papo, né? A gente tem ali durante as compras, foque em alimentos in natura. Sim, sempre priorizar os alimentos mais, os crus, os vegetais, as frutas, que vai nos trazer esses aportes de saciedade, né? E trabalhar essa questão também do hábito saudável, né? Não somente na rua, né? E sim trazer esse hábito para dentro de casa. Então, priorizar alimento de verdade, né? O que vai nos trazer os benefícios. Bom demais. Qualidade. E a gente segue. Reduza o tamanho dos seus pratos. Ai. Aí a Nutri diz assim: coma carnes e saladas. Aí você faz um prato gigantesco com muita carne e muitos tipos de vegetais, porque está liberado. Cai nisso aí? Cai também. Cai nisso que você comentou. E também a porção do prato ou o tamanho do copo também vai te induzir a comer mais. Não quer dizer que, como você comentou,
que é carne, que é vegetais, né? Que pode ser, sim, totalmente liberado, tem que ter o equilíbrio, né? Não quer dizer que, por exemplo, a questão da salada, tudo é muito saudável, mas é que totalmente liberado. A gente tem que ter esse equilíbrio a nível de macro e micronutrientes, tem que tudo ser bastante porcionado. E, como eu disse, quando nós vamos em restaurantes, pode observar que os pratos são maiores, induzindo a comer mais, né? Então, reduzir essa questão dos pratos também é uma estratégia bastante interessante para a porção. Olha, bom saber disso. É bom conversar com quem entende do assunto, né? E a nossa produção separou também aquilo que seria a porção ideal, porque diante de todas essas informações vem aquela dúvida, né? Isso. Será que é individual para quem é diferente, vamos dizer assim, né? Como que a gente pode comentar isso? Isso, então, olha só, Tânia, quando a gente comentamos, o que seria, geralmente a gente fala para os pacientes, a carne seria tamanho de uma palma de uma mão. Então, a gente geralmente usa algumas cartelas para mostrar, porque é uma porção, o que seria uma porção para mim é diferente para você. Então, geralmente, a gente geralmente mostra essas cartelas para poder induzir e mostrar o que seria uma porção de carne, uma porção de legumes, né, do que seria uma salada, que geralmente, por exemplo, a palminha de 2 mãos, a barrinha de chocolate, tá vendo? Deus, O que seria? Um quadradinho, é o tamanho do dedinho. Então, seria nesse sentido, Tânia. Olha, eu posso brincar com essa situação aqui. A minha mão é grande, eu sou grandona. Esse negócio do tamanhozinho da mão tem que ter a prudência, né? A gente brinca aqui, mas acima de tudo é pensar na saúde das pessoas. E tudo isso que a gente comentou vale muito para as crianças também, não vale? A gente às vezes é tentado a querer enfiar a comida na criança. Como mãe, a menina tá mais magrinha. Vale para todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. E também tomar o cuidado, porque por conta de buscarmos essa praticidade de uma alimentação mais rápida, geralmente na correria do dia a dia, a gente prioriza para as crianças esses alimentos também não ditos tão saudáveis, né? É o skinny, é uma bolacha recheada. Então, a gente incorpora esses hábitos que não são tão adequados também para a criança, né? E aí, o que vai acarretar sérios tipos de fatores, né? Não tão saudáveis também, que ela vai perdurar para a sua adolescência e vida adulta, né? Por isso que é interessante o auxílio, né, do profissional, né, o nutricionista, para poder falar, ajudar essa questão dessa distorção de porção, ajudar a auxiliar com algumas estratégias, né? Assim como também incorporar esses hábitos saudáveis ajudando os pais, né, por conta também de auxiliar na educação nutricional da criança desde pequena, né? Eu quero agradecer o bate-papo aqui, desejar que seu 2021 seja de mesa saudável, sempre compartilhando coisa boa com a gente. Amém. Para você também, para todos vocês. Até a próxima. Obrigada mesmo, Aline.